Meus amigos, essa é uma semana decisiva para o Brasil, sobretudo porque nós teremos dois eventos de grande relevância, sendo um deles a votação do PL da censura, que é também conhecido como o PL das fake news, mas se trata exatamente de censura, não é? E também a instauração da CPMI do 8 de janeiro. Então houve na semana passada a leitura do requerimento e aí os partidos fizeram as suas indicações para a composição da mesa diretora, né? Então, nessa semana, até terça ou quarta-feira, essas indicações serão definidas, os membros serão definidos e a partir daí a CPMI de fato será instaurada e, se Deus quiser, nós descobriremos a verdade dos fatos, os verdadeiros responsáveis e tudo mais, né? Bom, sobre a CPMI do 8 de janeiro nós temos algumas atualizações importantes, por isso eu peço que desde já deixe o seu like aí embaixo, não custa nada, ajuda muito no engajamento e compartilhe esse vídeo com todo mundo, tá certo? Inscreva-se no canal e siga a nossa página também, se for novo por aqui. Bom, meus amigos, Waldemar da Costa Neto, ele tinha bancado o nome de André Fernandes, que foi quem deu início a tudo isso, ao recolhimento de assinaturas e tudo mais, para compor a mesa diretora da CPMI. Há uma certa resistência ali, porque André Fernandes, assim como outros também, é investigado no STF justamente pelos atos do dia 8, né? Pois bem, mesmo assim, Waldemar da Costa Neto bateu na mesa e bancou o nome de André Fernandes. Não, ele vai ser indicado sim, para pelo menos como membro titular, né? Só que ele foi além. Agora, Waldemar da Costa Neto, ele quer que André Fernandes seja ou o relator ou o presidente da CPMI. E este é um ponto muito importante, meus amigos. Isso é histórico, nunca aconteceu antes, né? Os dois fatores, tanto aquele que começou a CPI, ou a CPMI no caso, não figurar como relator ou presidente, porque é uma tradição da casa, quanto um líder partidário, né? Ou melhor, um presidente de partido, bater de frente e realmente bancar ali o nome de algum parlamentar, sobretudo parlamentar de primeiro mandato, tá? André Fernandes era deputado estadual, agora ele é federal e está sendo bancado aí pelo cacique partidário que é o Waldemar da Costa Neto. Então vejam o que ele postou aqui no Twitter, né? Tá aqui o perfil dele. Ele colocou o seguinte: estamos vivendo muitos momentos graves no Congresso Nacional, de casuísmos e manobras que deixam indignado. Agora querem impedir o deputado André Fernandes de presidir ou integrar uma CPMI que nasceu de um requerimento dele. Exatamente, foi ele que fez o requerimento e colheu as assinaturas, tá? Teve ajuda aí de outros parlamentares, mas ele encabeçou, tá? E ele continua, tá? Ele escreveu mais o seguinte: é tradição nas duas casas, em toda a minha carreira política e de parlamento, nunca vi tamanho absurdo. Ele não foi condenado a nada, é investigado como muitos parlamentares são, inclusive do PT e de outros partidos da base. Conte conosco, André Fernandes, vamos defender seus direitos e do PL até o fim. CPMI neles, né? Então, vocês viram aqui que o próprio Waldemar da Costa Neto colocou que nunca viu isso acontecer. Tá? E eu também nunca vi, procurando na história recente ali, eu nunca vi isso acontecer. É tradição. Sempre que um deputado, um parlamentar encabeça uma CPI ou CPMI, ele figura como relator ou como presidente. E é um absurdo que o desgoverno está tentando fazer. Quando eles viram que não iam conseguir minar a CPMI, eles brigaram então para tentar tomar o controle e direcionar, obviamente, os trabalhos, assim como foi na CPI do pastel de flango. Vocês se lembram? Foi uma palhaçada, não chegou a lugar nenhum e só serviu para desrespeitar figuras honrosas que realmente trabalharam na pandemia para salvar vidas, né? Como a doutora Nise Yamaguchi, Maria Pinheiro, e por aí vai, né? E ninguém fez nada. Sobre isso, ninguém fez nada. De qualquer maneira, meus amigos, o deputado André Fernandes, então, ele foi indicado e pode ser, então, que ele figure tanto como relator quanto presidente. Particularmente, eu acho difícil disso acontecer, porque o presidente, ele é eleito, tá? Tem sempre acordo político nisso, mas ele é eleito ali pelos membros titulares da comissão, tá? Então, serão uma comissão parlamentar mista de inquérito, então Câmara e Senado, 16 de cada casa. Então 16 deputados e 16 senadores, formando um total de 32, e esses 32 vão eleger um presidente. E a partir daí os trabalhos começam, tá? Então o presidente da comissão e o vice, salvo engano, são os únicos cargos que são eleitos. Os demais são escolhidos de outra forma. Então André Fernandes aí tem pelo menos a chance de figurar como relator nessa CPMI. Tá? Vamos torcer para que isso aconteça, embora a gente sabe que é muito difícil, né? Deveria, na minha opinião, essa comissão ser formada apenas por membros da oposição.
assim como foi a CPI do pastel de flango. Tá? Então, é um direito da minoria, nós lutamos por isso, os deputados de direita lutaram por isso, então deveria ser deles o direito de figurar ali como relator, vice-presidente e por aí vai, né? Mas é Brasil, infelizmente a esquerda, que diz ser democrática, que defende a democracia, quer só que a vontade dele seja obedecida, mais ninguém. Todo mundo que discorda, aí sim é antidemocrático, né? Mas é para o seu bem. Bom, outra notícia bem interessante é que o deputado Arthur Lira, presidente da Câmara, anunciou que vai abrir mão da disputa pela relatoria da CPMI, caso o Senado não indique Renan Calheiros para ser o relator, tá? Essa é uma notícia muito boa, meus amigos, porque nós sabemos que o desgoverno queria indicar o mesmo trio que figurou na CPI da pandemia, né? Então, o Renan Calheiros, relator, Omar Aziz, presidente, e o Randolfo Rodrigues, vice-presidente, tá? Então, é uma excelente notícia. O Arthur Lira bateu na mesa e falou, olha, tudo bem, eu não vou disputar a relatoria, só que vocês também não indicam o cidadão aí, o Renan Calheiros, né? Os dois são do mesmo estado, tem uma rixa ali e tal, né? Bom, notícia boa para nós, né? E outra notícia interessante é que a presidência da CPMI deve ficar com o deputado Arthur Maia, tá? Que é justamente um perfil técnico, pragmático, não é alguém necessariamente apoiador do PT, mas também não é de direita, tá? Então o cara é aquela velha figura do centrão, não tá nem na esquerda, nem na direita. Mas, olhando algumas entrevistas dele, inclusive uma entrevista recente na Jovem Pan, se eu não me engano, quinta ou sexta-feira, ele falou a respeito, foi indagado, né? Caso seja realmente indicado e eleito aí como presidente da CPMI, ele deu respostas satisfatórias ali, tá? Ele realmente está engajado em descobrir a verdade dos fatos, ver quem é que eram os vândalos, se eles foram financiados, tá? Ele quer também investigar a omissão, se houve omissão do desgoverno, tá? Por meio dos seus ministérios, no GSI e tudo mais. Ele também falou da prisão do Anderson Torres, que na visão dele não é justa, tá? Tudo que vem acontecendo. E falou também, inclusive, do afastamento do governador Ibanez Rocha, algo totalmente absurdo, tá? Meus amigos, o governador Ibanez é um governador que foi eleito pelo povo. Portanto, somente a Assembleia Legislativa lá, distrital, né, que não é Assembleia Legislativa, tem outro nome, mas é como se fosse Assembleia Legislativa, né, como se fosse deputado estadual, são deputados distritais, somente eles é que poderiam afastar o governador Ibanez, e não numa canetada um ministro do STF. Então, ele citou isso aí. Eu gostei muito das colocações dele, e se ele de fato manter essa postura na CPMI, vai ser um bom presidente. Vai conduzir muito bem os trabalhos, vai definir muito bem as pautas, enfim. Esperamos então que ele possa se manter nessa mesma linha que se apresentou aí nas entrevistas, né? Nesse seu jeito pragmático, e que a partir daí a gente tem um relator que seja da oposição, né? Seja o deputado André Fernandes, seja um senador, por exemplo, o senador Marcos Duval, né? Essa é uma outra notícia muito boa que eu trago para vocês, viu, meus amigos? Olha só, esquerda em alerta, senador Marcos Duval é indicado do Podemos para a CPMI, né? Então, o Podemos decidiu indicar os senadores Marcos Duval e Stevenson Valentim para compor a CPMI do 8 de janeiro. Ambos já foram alvos de denúncias ao Conselho de Ética, né? Isso aqui não tem muito a ver, mas são dois bons nomes, né? O senador Marcos Duval vai ser um membro titular, né? E o Stevenson vai ser como se fosse o suplente dele. Então, se o senador Marcos Duval sair, vem o Stevenson, né? O que é muito bom, tá? É um que vai poder disputar aí, quem sabe, a relatoria. Não sei, né? Quem sabe o que vai acontecer aí ao longo dessa semana, mas ele tem feito um bom trabalho, disse que tem informações muito importantes, tá? Disse que tem informações ali que podem colocar em xeque o desgoverno, que podem levar ao impeachment do Lula e, inclusive, a prisão do senhor Flávio Dino, ministro da Justiça, dentre outras figuras aí, né? Vamos aguardar.